Então, lembrando que nós estamos falando sobre a ocupação da região sul do Brasil. Nós vimos sobre as missões jesuíticas, né? Que foi um processo de início da ocupação da região sul. E depois aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a criação de gado e os tropeiros. Lá atrás já falava que quem que vai começar essa criação de gado aqui na região sul? Quem que nós vimos que é que vai começar? Hein, gente? Nós acabamos de ver. Pessoal, mais atenção. Nós acabamos de ver que foram os jesuítas e os indígenas que começaram essa criação de gado. E daí vai começar a se perceber que as terras da região sul são ótimas para a criação de gado. Sabe por quê? Muitas pastagens naturais ocupavam a região sul, que são os campos sulinos, os campos do sul do Brasil, os pampas gaúchos, tá? Regiões onde o tipo de vegetação, ele já você olha e fala assim, nossa, que pastão! Será que eles fizeram o pasto? Não, é tudo natural. Então já é ótimo para a criação de gado. E depois aqui, ó, ele vem mostrando lá do século XVIII, que é 1700, até o século XIX, que é 1800, qual eram os caminhos que eles faziam com o que era relacionado à criação de gado. Olha aqui, ó, Caminho de Palmas ou das Missões, aberto no século XIX. É o de roxo, que eram os caminhos que interligavam os povos das 7 missões. De verde, Caminho da Vacaria dos Pinhais, rota clássica do tropeirismo. Isso aqui, ó, dos verdes, ó. Esse verde aqui, ó. E o que tá de rosinha aí, primeiro caminho de tropa ou caminho do Viamão. Esse pedacinho aqui, ó. Ó, ele tá junto com o outro aqui, ó. Ele continua aqui também, ó. É os dois juntos, ó. Tá? Vamos lá. A criação de gado e os tropeiros. O gado foi um elemento importante no processo de ocupação das terras do sul. Além de fornecer carne, leite e couro para as populações locais e de outras áreas, o comércio do rebanho era fonte de renda para os tropeiros. Depois ele destaca aqui quem que eram os tropeiros, olha aqui embaixo, responsáveis pelo transporte e pela comercialização de mercadorias em diversas regiões da colônia. Quer dizer que eles levavam o gado, mas eles levavam só o gado? Não, eles aproveitavam que eles já iam de um lado para o outro para vender a carne, para vender o couro e levavam outras coisas para vender também. Como vimos na página anterior, a resistência dos jesuítas e indígenas em abandonar as áreas ocupadas pelas missões levaram a conflitos que ocasionaram a destruição das aldeias. Com isso, o gado nelas criado foi abandonado e os rebanhos passaram a viver livremente pelos campos, o que atraiu para a região indivíduos de outras localidades em busca dos animais dispersos para abastecer de carne e couro a população. A pecuária que se desenvolveu no atual estado do Rio Grande do Sul é caracterizada pela presença de estâncias e pelo uso de invernadas. O que são estâncias? Grande propriedade rural, típica da região sul, geralmente associada à criação extensiva de gado bovino. O que é criação extensiva? O gado é criado solto, porque quando é criação intensiva, o gado é criado fechado. E o que é uma invernada? Pasto destinado à engorda do gado nos períodos do inverno. Olha que interessante. O Caminho Real Viamão-Sorocaba, também conhecido como Caminho de Tropa, foi uma rota comercial que ajudou a consolidar a ocupação portuguesa dos territórios situados no sul do Brasil. O couro e o charque produzidos na região atraíam inúmeros tropeiros, cujos locais de pouso atualmente são importantes cidades, como Ponta Grossa, no Paraná, e São Joaquim, em Santa Catarina. O que é o charque? É a carne bovina salgada e seca ao sol,
O charque é a famosa carne de sol. Tá? Depois, então, aqui, ó, vocês viram o quanto que foi importante a criação de gado para a ocupação da região sul. Nós vimos que as missões foram importantes e automaticamente as missões desenvolveram a criação de gado. Vocês viram que quando os jesuítas e os índios são expulsos, os índios exterminados e os jesuítas expulsos, o gado ficou solto. Daí muita gente veio atrás desse gado e acabou ocupando a região sul. E agora nós vamos falar da segunda leva de ocupação dessa região sul, que vai ser a imigração. O que começou? O que a coroa portuguesa vai começar a perceber? Que a região sul estava sendo ocupada, mas de uma forma muito lenta. Então, o que estava acontecendo? Muitas áreas que podiam se desenvolver não estavam sendo desenvolvidas. Então, eles vão começar a incentivar grupos de europeus a virem para o Brasil e a dar essas terras para essa pessoa. Como a Europa estava lotada de pessoas e não tinha terra para todo mundo produzir, muita gente quis vir de lá para o Brasil para ganhar as terras e continuar aqui. E junto com eles trouxeram a cultura, a forma de vestir, a forma de construir as casas e transformaram a região sul no Brasil numa região completamente diferente do território brasileiro. Primeiro nós vamos falar da imigração alemã. No século XIX, o que é século XIX? De 1801 até 1900. Grupos de imigrantes provenientes da Europa se fixaram na região sul. Nesse período, a primeira corrente migratória foi constituída de alemães que se estabeleceram em diversas localidades, entre elas São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Rio Negro, no Paraná, Mafra e São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina. Entre 1850 e 1960, os imigrantes alemães fundaram várias cidades no estado de Santa Catarina, como Blumenau, Brusque e Pomerode. Blumenau, famosíssima pela Oktoberfest, que é a festa da cerveja, que foi criada lá na Alemanha e trazida pelos alemães aqui para o Brasil. Olha para vocês verem como que eles trazem a cultura deles. E eu já tive o prazer de conhecer a festa, é como se vocês estivessem em outro país. Alguém tem alguma pergunta ou gostaria de fazer alguma colocação sobre essa página? Não? Posso continuar, galerinha? Pode. Deixa eu